Vamos lá então, meus irmãos, vamos para o nosso o terceiro episódio sobre batismo reformado, mas dessa vez já iniciando nessa playlist, não é? Uma trilogia sobre batistas barra reformados. E aí, batistas são reformados? A opinião de muitos irmãos que também aproveitam aqui o canal é que sim, outros reconhecem que não. Alguns acham que o meu pensamento, quando eu digo que não são reformados, é um pensamento isolado, é uma opinião pessoal, mas eu quero demonstrar aqui, não é, nessa playlist, não é, falando sobre a teologia do batismo e também sobre essa questão de política ou de identidade reformada, não é, que nós não reconhecemos os batistas como reformados e que são tradições distintas, tá? Mas para isso, eu já falei muitas vezes sobre esse assunto e alguns irmãos meio que têm dificuldade de entender ou de aceitar, então eu realmente vou, né, trabalhar também abordando esse assunto, mas com artigos, não é, de pastores, ok? De outros pastores, para que as pessoas saibam que não é um pensamento isolado meu, tá? Então, eu quero aqui ler mais um artigo, certo? Inclusive, deixa eu colocar aqui na. Cadê? Vamos organizar aqui primeiro, né? Acabei esquecendo de fazer isso antes de começar o vídeo. Tem problema. Deixa eu só ajeitar aqui então. Eu vou deixar o link do site para vocês, tá? Tá todo em inglês aqui, viu? Mas a pessoa traduz aqui e já era. Prontinho. Trabalhar então com esse assunto, não é isso? Vamos lá então. Batistas, então o artigo é do Scott Clark, tá? Tá de 5 de fevereiro de 2024. Então é um artigo relativamente novo, né? Já porque tem outros pastores também percebendo que esse assunto tem crescido, né? Pelo um certo avanço e crescimento de igrejas batistas que se chamam de reformadas. E é bom, né, dar uma resposta também a isso, porque acaba que, às vezes, acaba acontecendo um tipo de enganação, muitas vezes. Não estou dizendo que os irmãos façam de propósito, mas quando dizem que são reformados, né, as pessoas acabam não conhecendo o que é uma igreja reformada de verdade. Imagina que reformados são batistas. Tanto é que quando, às vezes, eu cito que batistas não são reformados por alguns que acham que são, eles ficam espantados, né? Não deveria ser assim. Mas, vamos lá aqui, então, ao artigo, certo? Então, batistas... Deixa eu ver se está aparecendo tudo aqui. Tá um pedacinho cortado aqui, deixa eu só ajeitar mais um pouquinho. Aí, agora sim. Já tá 1000 graus. Vamos lá. Batistas, a definição de política reformada e de identidade, parte 1, Scott Clark. É uma crença amplamente difundida entre um número relativamente grande de batistas e não poucos presbiterianos e reformados de que os batistas podem ser reformados. Tá? Então, como eu falei, né, há muitos que são de igrejas presbiterianas ou, né, talvez de reformadas e acabam meio que tá tudo bem, eles são sim, né? E parece até que, como eu falei, porque tem gente que fala isso e pensa assim, dá a impressão de que o meu pensamento ou a bandeira que eu estou levantando aqui no YouTube é uma bandeira isolada, é só eu que penso assim porque eu sou cabeça dura, não. Vamos lá, então. Na verdade, é amplamente aceito entre aqueles nas tradições batistas que eles, diferente dos reformados, são os verdadeiros herdeiros da reforma, os verdadeiros praticantes da sempre reformanda, sempre reformado. Então, esse tipo de comentário aqui, não é? Eu fiquei muito feliz em ler, irmãos, por quê? Eu estou lendo um artigo de um pastor estrangeiro, não é? Reformado de verdade, mas eu já ouvi isso, tá? Então não é uma coisa. ah, não é uma coisa. Não é exagerado dizer isso, não, porque eu já vi, já assisti vídeos sobre isso, ah, já li a respeito disso, e alguns já falaram até, se eu não me engano, aqui já comentaram no canal, há muito tempo atrás. Esses que se chamam de batistas reformados, eles meio que se veem como se fossem os verdadeiros reformados. Inclusive, meio que tratando como se as igrejas reformadas elas não avançaram tanto na reforma. Por isso, muita coisa ruim de Roma permaneceu na igreja. Quando um batista fala isso, para nós reformados, não é? Especialmente continentais, nós estamos ouvindo o velho anabatismo. Para nós é um anabatista falando. Tá? Então, é por aí, certo? Então, eu já falei até em outros vídeos. Isso para mim
é pura usurpação. Tá? Porque é meio que fingir que nós simplesmente deixamos com que doutrinas erradas passassem, quando na verdade houve debates, há uma teologia robusta a respeito disso. Né? Então, se isso não é anabatismo, eu não sei o que é. Né? Então, é verdadeiro e coerente? A resposta do pastor aqui, Scott Clark, é não, não é. Os reformados e os batistas são duas tradições. É isso que eu tenho defendido no canal. Esta é a verdade que muitos têm dificuldade de entender. Os reformados são uma coisa. Os batistas são outras, não é? São outras. São duas tradições diferentes. Tanto quanto é diferente os reformados, então, igreja reformada é uma coisa, igreja luterana é outra, igreja anglicana é outra, igreja presbiteriana é reformada, mesmo com diferenças, mas ainda segue isso, tá? Mas igreja batista é outra. É outra. São tradições diferentes, tá? Então, a tradição batista e a tradição reformada são duas tradições distintas. E os batistas não são uma reforma adicional à confissão reformada. Tá? Então, não existe para nós uma relação de continuidade entre os reformados, originais, clássicos, e os batistas. Né? Então, a confessionalidade batista não é uma adesão, ou então uma continuação de reforma, não é uma adição nesse sentido. Não. Não é. É uma tradição distinta. E não a nossa continuidade. Ok? Vamos abordar primeiro a última afirmação. Tá? É estranho ver os batistas afirmarem que são os verdadeiros herdeiros da reforma, porque estão praticando a sempre reformanda de forma mais consistente do que os reformados. Né? Falácias, falácias, falácias. Mas vamos lá. É estranho porque, primeiro, a apropriação batista da sempre reformanda é tão equivocada quanto a apropriação batista da identidade reformada. Por que eu fico feliz? Porque, né, é um artigo novo para mim, mas é assim que eu penso. Para mim isso sempre foi muito óbvio, na verdade. Mas tudo bem. Né? Pressupõe uma compreensão incorreta, mas amplamente difundida da expressão. Tá? Então, é uma pressuposição incorreta. Tá? Quem pensa assim está pensando de maneira incorreta. O significado original da frase sempre reformanda era essencialmente: precisamos recuperar continuamente a nossa própria confissão, porque há sempre uma tendência para nos desviarmos. Esta é uma aplicação correta do Eclésia Reformada sempre reformada. Entende a situação? Ou seja, quem fala igreja reformada sempre reformando, e entende, né, esses batistas aí, que isso expressa melhor quem nós somos. Né? É uma compreensão errada do que isso significa. Então, igreja reformada sempre reformando, não é no sentido de vamos estar promovendo sempre novas reformas e mudanças, e portanto é claro que a conclusão disso é uma tradição melhor que a batista, que avançou, que chegou lá, enquanto nós ficamos para trás. Isso é totalmente errado. E parece que é isso que muitos pensam aqui. Tá, então vamos lá. Precisamos recuperar continuamente, essa é uma compreensão correta, a nossa própria confissão, porque há sempre uma tendência para nos desviarmos, ok? Em segundo lugar, parece incoerente dizer simultaneamente: nós batistas somos reformados. Para mim, isso é a mesma incoerência de Igreja Católica Apostólica Romana. E os reformados estão errados e fixamos a teologia e a prática reformada. Por isso que eu digo, né? Essa tentativa, não é? Ou esse assumir de igreja reformada, o nome de igreja reformada, de ser reformado, é praticamente uma usurpação, tá? Nós estamos aqui, irmãos. Vocês não são a nossa continuidade, não. Nós estamos aqui, ok? Vocês não são uma versão melhor das igrejas reformadas. Isso não existe. Não. Vocês são uma tradição diferente da nossa. Essa é a realidade, tá? Então, é por isso que está dizendo aqui, olha, em segundo lugar, parece incoerente dizer simultaneamente: nós batistas somos reformados. Né?
e os reformados estão errados e fixamos a teologia e a prática reformada. Está totalmente errado isso. É absurdo, na verdade. Nesse caso, parece que os batistas se identificam como reformados quando lhes convém e se distinguem através do abuso, não é, de sempre reformanda, quando lhes convém. Então, os batistas podem admitir implicitamente que em pontos-chaves, não é o ponto-chave, eles não são reformados, mas é inapropriado para os reformados reconhecerem a descontinuidade e apontá-la. Né? Então, quando convém, parece isso. Tá? Por isso que muitos olham e se chamam de reformados. Cara, sinceramente, tenta imaginar, porque qual seria a reação, por exemplo? Eu posso pensar em Calvino, porque eles chamam de calvinistas, né? Eles falam com convicção. Tem alguns até jovens, né, que se acham uns baita teólogos. Eu até assisti um aí acho que minha filha que me mostrou, né? Um jovem aí batista falando sobre o que é ser reformado. Né? Eu achei até engraçado, né? Pra mim é cômico isso aí. O que é ser um reformado? Um batista falando isso. E ainda corrigindo, né? Ah, mas tem um... Até acho que falou, se não me engano, sobre Augusto Nicodemos. Corrigindo aí o reverendo Augusto, né? Esse negócio de batismo infantil retiraram do nada. Aí eu olho assim, caramba, velho. Eita, coisa triste, terrível. O que o status não faz, né? A busca pelo status. Parece que o nome reformado tem um peso ainda quando eles não são reformados, não são. Eu fico pensando, será que esse jovem já leu o que Calvino disse sobre os anabatistas? Ah, mas nós não somos anabatistas. Vocês querem se chamar de reformados, não é? Porque vocês concordam com alguma parte da nossa teologia. E eu não posso chamar vocês de anabatistas quando vocês claramente concordam com o entendimento anabatista de batismo? Né? Engraçado isso aí. Parece que é só quando convém mesmo, né? Ai, ai. Mas lembre-se que depois eu estarei lendo um artigo de Calvino. Eu vou ler as institutas. Eu vou ter que pegar as institutas e ler aqui toda, completa. Vai ser um vídeo comprido, longo, porque eu vou estar lendo o que Calvino diria. O que ele disse, na verdade, né? Mas o que vale também para os batistas. Inclusive os de hoje, que se chamam de calvinistas. Quando nós nunca os reconhecemos como tais, como reformados. A seguir chegaremos, aliás, a seguir chegamos aos fatos históricos e lógicos da definição do adjetivo reformado. Certo? Os fatos do caso, no entanto, são bastante claros. As igrejas reformadas confessam o batismo infantil. Por isso a pergunta de um irmãozinho aqui no canal há um tempinho, ele falou, muito lógico que ele falou, mas lógico demais, mas parece que as pessoas têm dificuldade de entender essa lógica, né? A lógica hoje. Bem, se se os reformados creem no batismo infantil, não é? E os batistas negam o batismo infantil, então como é que pode ter um batismo reformado? Cara, o que ele falou é absolutamente ilógico. Mas parece que os demais irmãos não entendem isso. Eu não consigo entender essa dificuldade, não. Eu tô já levantando a bandeira branca para tentar entender, né? Só vou fazer essas aulas aqui e ler artigos, né? E comentar esses artigos, tá? Então, fazemos isso, vamos lá. Fazemos isso porque a nossa teologia da aliança, uma aliança de graça, múltiplas administrações, no caso, né? Nos leva a isso. Tá? Então, é uma consequência direta da nossa teologia. Não vem do nada, como o jovem Batistinha aí, né? Instagram falou. Não vem do nada, querido, viu? Os reformados e os batistas têm teologias de aliança diferente. É o que eu sempre disse. Tem alguns que ficam aí. Só vale se for o mainstream de Westminster. Que Westminster, cara? Eu não sou presbiteriano. Eu sou reformado. Tem diferença nisso também. É difícil entender uma coisa dessas. Os caras pegam os termos com seus usos modernos, totalmente, sabe, desligados do seu valor histórico, da tradição em si, mas querem falar com propriedade como se soubessem. Que sabem de nada. Só valeu mais para o Westminster. Que Westminster? Westminster vem depois, século XVII. Eu tô falando do século XVI. De quando nasceu as igrejas reformadas. Nasceram as igrejas reformadas. Então,
Vamos lá. Nossos amigos batistas negam o batismo infantil porque a teologia da aliança os leva a isso. Exato. Então, por que isso acontece? Porque a teologia da aliança. Ah, mas nós também somos pactuais. Mas não é o mesmo pacto, não é a mesma teologia da aliança. Esse é o ponto. Não adianta. Nós também somos pactuais. Pra mim, como reformado, soa como. Eu já falei até isso no vídeo, né? Soa como Hollywood e Bollywood. É a mesma coisa? Hollywood, Estados Unidos. Bollywood, Índia. É a mesma coisa? Não, né? Então criaram uma teologia da aliança para dizer somos pactuais. Mas ela é diferente da nossa. Ou seja, não é uma teologia da aliança reformada. E, consequentemente, as implicações e aplicações são distintas, porque não é a mesma teologia. Não é a mesma teologia. Ai, ai. Entregar essa teologia pactual batista para Calvino, por exemplo. Se não é anacrônica, se fosse possível. Você acha que eles iam gostar? Eu acho que pelas institutas que nós lemos, né? O que nós lemos lá, ele não ia gostar muito, não. Não ia de jeito nenhum. Mas tudo bem. Os reformados e os batistas têm teologias da aliança diferente. Né? Então, B.B. Warfield estava correto. A teologia da aliança é arquitetônica para a teologia reformada. Mudar a nossa teologia da aliança é mudar completamente a nossa teologia. Então, mais uma vez, isso aqui é muito importante, porque quando eles defendem que não, porque nós somos reformados e nós temos o direito de chamar. Não, direito de chamar você tem. Né? Cada um que viaja na sua loucura. Eu não vou interromper ninguém nesse sentido, não. Pode falar. Né? Assim como eu tenho o direito de dizer assim. Não é, e tá errado. Né? Tá errado. Não é? E querem tratar, não, mas só por causa do batismo infantil. Não é simplesmente o batismo infantil. A razão para o batismo infantil é a nossa teologia da aliança. Esse é o ponto central aqui. Então, vocês não estão mudando simplesmente uma aplicação do sacramento. Não é isso que está acontecendo. Se você, batista, acha que é isso, você está totalmente por fora do que é a tradição reformada, do que é a teologia reformada, porque não é isso. A mudança é na teologia do pacto. Esse é o problema. Por isso não se aplica o batismo infantil para vocês. Então é uma mudança gigantesca, ok? Não é uma coisa simples. Ok? Então, mudar a nossa teologia da aliança é mudar completamente a nossa teologia. Certo? Completamente. Assim, os batistas têm uma teologia da aliança distinta, eles têm, no caso, não é? Uma teologia distinta. Entendeu? A teologia batista não é igual à teologia reformada. Desculpa, quem quer ficar viajando na maionese, viaje, mas não é. Todos os batistas, ou seja, particulares e gerais, todos, e todos os evangélicos batistas, ou seja, aqueles que não são formalmente membros de congregações batistas, mas que defendem uma teologia funcionalmente batista, concordam que os anabatistas sobre a natureza da redenção concordam com os anabatistas nesse sentido. Então, o que Calvino disse vale também para os batistas. Todos eles, sem exceção, todos. Não é? Quando Calvino falou sobre esse assunto, isso vale, não é? É um artigo, é um assunto atual para os batistas hoje. Tá? As igrejas reformadas, não. É? Rejeitamos a compreensão anabatista, e batista, portanto, da história da redenção e suas consequências para a igreja e os sacramentos, desde o início da reforma. Então, vamos lá. Então, rejeitamos a compreensão anabatista e batista, porque são iguais nesse sentido, da história da redenção. Então, perceba, a mudança na teologia também é uma mudança nesse sentido da própria história da redenção. Nós temos compreensões diferentes com relação a isso. Não é a mesma teologia, gente. Como é que se chamam de reformados? Que viagem é essa, meu irmão? Né? Tá? Que viagem é essa? Vamos lá. Em seu Fideiratio, não é? A base da fé, submetido, aliás, ao imperador na dieta de Augsburgo, de 1530, Eurico Zwinglio, não é, confessou em favor dos reformados suíços. Vamos ver aqui o que Zwinglio disse. Tá? Disto se segue como admito de bom grado e de boa vontade em relação ao tema dos sacramentos.
que os sacramentos são dados como um testemunho público daquela graça que está previamente presente a cada indivíduo. Assim, o batismo é administrado na presença da igreja a quem, antes de recebê-lo, confessou a religião de Cristo ou possui a palavra da promessa, pela qual é possui a palavra da promessa, guarda isso aqui, pela qual é conhecido como pertencente à igreja. Tá? Então, por isso é que quando batizamos um adulto, perguntamos-lhe se ele acredita. E somente quando ele responde sim, ele recebe o batismo. Certo? A fé, portanto, já estava presente antes de ele receber o batismo e não é dada pelo batismo. Fique claro isso, né? Então, mas quando uma criança é oferecida, pergunta-se se os pais a oferecem para o batismo, né? Quando eles responderem por meio de testemunhas que desejam que seja batizado, então a criança é batizada. Aqui precede a promessa de Deus, não é, de que ele considera nossos bebês não menos que o dos hebreus, como pertencentes à igreja. Entendeu? Tá? Não é como vocês veem, batistas. Tá? Pois quando os membros da igreja o oferecem, a criança é batizada sob a lei, que, por ter nascido de cristãos, é considerada promessa divina entre os membros da igreja, com a herança do Senhor. Pelo batismo, portanto, a igreja recebe publicamente aquele que foi previamente recebido pela graça. Portanto, o batismo não transmite graça, mas a igreja certifica que a graça foi dada àquele a quem é administrada. Entendeu? Pensamento de Zwinglio. E é claro, podemos ver uma certa unidade, não em nuances da teologia, não é, mas a aceitação, não é, e a lógica do batismo. Pergunta se havia anabatistas, não é, no colóquio de Marburgo. Se eles falaram à altura dos reformadores. Se há algum artigo, não é, no colóquio de Marburgo, quando houve essa reunião de Lutero, Zwinglio, o Eco Lampádio, não é, Felipe Melanchthon, os reformadores ali, os principais daquele contexto. Não é, se lá estavam anabatistas, ou pessoas, não é, que não confessavam a teologia do pacto e, portanto, a aplicação do batismo aos filhos. Vê se tem algum artigo no colóquio de Marburgo, não é credo batista, simplesmente. Não tem. Tá? Não tem. Então, este é o argumento que Zwinglio vinha defendendo desde cerca de 1524, após sua breve aliança com os irmãos espirituais anabatistas em Zurique. Foi a teologia reformada da aliança que o transformou. Ele viu a continuidade substancial da aliança abraâmica da graça. Certo? A frase não menos que o dos hebreus é linguagem semelhante, não é? E linguagem semelhante continuaria a ecoar nas confissões reformadas durante as décadas seguintes, certo? Os anabatistas rejeitam o consenso cristão antigo. Por exemplo, Barnabé, Clemente de Alexandria, Justino Mártir, Irineu e Agostinho. Medieval, não é no caso consenso antigo, medieval, né? E da reforma sobre a continuidade entre as promessas feitas a Abraão e a nova aliança. Tá? Os anabatistas e também os batistas, eles rompem com esse pensamento aqui. Certo? Para os reformados, o batismo não é conferido às crianças porque confere automaticamente uma nova vida ou porque acreditamos que elas já sejam regeneradas. Não somos batistas, tá? Mas porque acreditamos que assim como Deus ordenou que os crentes e seus filhos recebessem esse sinal, não é? O sinal e selo de admissão na igreja visível sobre Abraão, assim também está na nova aliança. Atos 2:39. Ok? Então, vale a pena ler esse pedacinho de novo, porque é muito importante. Olha, para os reformados, o batismo não é conferido às crianças porque confere automaticamente uma nova vida ou porque acreditamos que elas já sejam regeneradas. Nós não somos batistas. Né? Não é a exigência ilusória de que
alguém que está à frente assumindo publicamente com a boca a fé, é de fato alguém regenerado, ou seja, crê de verdade. Né? Mas porque acreditamos que assim como Deus ordenou que os crentes e seus filhos recebessem o sinal e selo da admissão na igreja visível sobre Abraão, assim também está na Nova Aliança. A Confissão Tetrapolitana de 1530, redigida em nome de 4 cidades por Martin Bucer, percebe bem, não é? Casparédio e Wolfgang Capito, não é? No artigo 17, apresentou esta confissão ao imperador no batismo. Vamos ter aqui. Mas sendo o batismo o sacramento da aliança que Deus faz com aqueles que são seus, prometendo ser o seu Deus e protetor, bem como dos seus descendentes, e tê-los como seu povo, e finalmente sendo um símbolo de renovação pelo Espírito, que ocorre por meio de Cristo, nossos teólogos ensinam que também deve ser dado aos bebês, não menos do que anteriormente sob Moisés, não é? Eles eram circuncidados, porque realmente somos filhos de Abraão. Portanto, não menos para nós do que para os de antigamente pertence a promessa de Deus. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Entende? É isso, cara. É isso. Os anabatistas, bem como os batistas, romperam com esse entendimento. Essa é a verdade. Tá? A frase-chave aqui é: pois realmente somos filhos de Abraão. Tá? Esta é a base. Somos filhos de Abraão. É isso que a Bíblia ensina. Para quem, o batismo não é bíblico. Como não? Não é? Só porque não está escrito como alguém queira aí de repente, alguém quer, isso não significa que não está lá, não é ensinado isso. Este é um ensino claro da Escritura. Nós, crentes na Nova Aliança, somos chamados filhos de Abraão, que viveu sob outra dispensação, olha só, sob outra aliança. Quer dizer, não uma outra aliança assim realmente diferente, mas uma aliança no início, digamos assim. Tá? Estamos pensando no Antigo Testamento, mas somos hoje filhos de Abraão pela fé. Tá? Tá muito claro o que a Bíblia ensina sobre a relação de continuidade entre a aliança. Certo? Esta linguagem será ecoada na Confissão Belga, por exemplo. A frase não menos para nós do que para os de antigamente também será repetida em confissões reformadas posteriores. Os contornos do desacordo fundamental entre os movimentos reformados e batistas posteriores foram traçados nas décadas de 1520 e 1530. Ok? A primeira confissão de Basileia, 1534, sob a influência de Capito Johannes, o Ecolampadius, denunciou a teologia anabatista e a prática do batismo nos termos mais fortes. Denunciou. Protestamos, serve bem, né? O Ecolampádio também estava no colóquio de Marburgo, tá? Protestamos claramente contra essas doutrinas estranhas e errôneas que os espíritos turbulentos inventaram para rejeitar e condenar, entre outras opiniões condenáveis e depravadas, como quando dizem que as crianças são pequenas demais para serem batizadas, as quais batizamos de acordo com o costume de os apóstolos e a igreja primitiva, e porque o batismo substituiu a circuncisão. Este é o pensamento reformado, não batista. Tá? O que os nossos amigos batistas precisam de reconhecer é que estas condenações se aplicam igualmente a eles, porque concordam com os anabatistas nestes pontos. A identidade é inconfundível. Então, esse foi o primeiro artigo, certo? O primeiro artigo do reverendo Scott Clark, não é? Sobre batistas, a definição de política reformada e de identidade, parte 1, apenas a parte 1. Então, aguardem pela parte 2, né? Para compreenderem como não faz sentido dizer batista, reformado, não. Reformado é reformado, batista é batista, e assim por diante, ok? São tradições distintas e a mudança, certo, não é uma coisa meramente pontual. É só uma mudança. Nossa única diferença é a questão do batismo. Não, não é. Não é. A mudança é na teologia como um todo e tem como implicação e aplicação, e como consequência, no caso, a negação do pé do batismo. Ok?
Então, aguardem por mais vídeos, não é? Porque há muito conteúdo para ser esmiuçado aqui e eu me comprometo, não é, em trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês. Então, se inscrevam no canal se vocês querem realmente se aprofundar nesse assunto. Se inscrevam no canal, marquem um sininho, deem um joinha, comentem e compartilhem com todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Vamos estar com honestidade. Eu sei que parece que eu estou optando apenas por ser chato. Que seja, né? Muitos vão me achar chato realmente. Mas o que eu quero é apenas honestidade. Só isso. Colocar os pingos, não é, nos is. De maneira devida. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.